Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. E aqui estamos mais uma vez para trazer o estudo da série Compreendendo as Escrituras. E o título desse estudo é A Doutrina do Sono da Alma. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 ao 17, nós vamos entender aqui essa questão, né, de que muitos creem que aqueles que já morreram estão dormindo, em que nós vamos entender que isso não é verdade. Amém? Versículo 13, ele diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Muitos, ao se depararem com esta palavra, irmãos, defendem a doutrina do sono da alma. A Bíblia é bem clara com relação aos que já morreram, né? Paulo escreve esta carta para os Tessalonicenses, sabendo da sua fragilidade quanto aos ensinamentos de Jesus, quanto ao ensinamento do Evangelho de Jesus, com relação aos que já dormem, né? Paulo, ele escreve dessa maneira, essa carta, amenizando ali as palavras, né, com um jeito de falar com eles, mesmo ele sabendo ali das suas fragilidades quanto aos ensinamentos de Jesus. Então ele usa uma linguagem mais leve com os Tessalonicenses, né? Não queremos, e aí ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, né? Ou seja, ele não vai chegar e não chega para eles ali bruscamente e diz, olha, não sejais ignorantes quanto aqueles que já morreram. Amém, irmãos? Então, Paulo, ele usa ali um eufemismo para falar com aquele povo. O que é isso, eufemismo? É o amenizar da palavra, né? Ele tira ali a agressividade da palavra, morreram, né? E dos que já morreram. Então, Paulo ali, ele estava falando exatamente dos que já, de fato, já tinham morrido. Mas ele usa uma linguagem mais leve, né? Para não assustar eles, né? Dizendo acerca dos que dormem, dos que não têm esperança,
Amém, queridos? Então, baseado nesta palavra, muitos acreditam que aqueles que já morreram, eles estão dormindo. Mas, na verdade, não é isso que Paulo está dizendo, né? Muitos têm assim, a consciência de que a pessoa que morreu, ele está no local dormindo. E isso não é verdade. Nós vamos entender aqui no decorrer da palavra de Deus. E quando Paulo está usando essa linguagem, né, um eufemismo, como eu já acabei de falar, para que eles entendam de uma forma mais leve o que está acontecendo ali, né? Tem pessoas, irmão, que ele não pode ser mensageiro, né? Se ele for levar uma mensagem para alguém de que o pai ou a mãe, um irmão faleceu, quando ele chegar lá que entregar a mensagem, em vez de um funeral é 2, porque o outro vai morrer também. Se ele tiver um problema cardíaco, ele vai morrer. Pela forma de que ela venha abordar essa pessoa. Ele vai dizer assim, olha, o seu pai morreu, né? A pessoa vai dar um treco ali, se ele tiver um problema de saúde, um problema de cardíaco, ele vai morrer. Então, essa pessoa, o que Paulo está falando ali acerca desse termo dormir, não quer dizer que a pessoa que morreu está dormindo, né? E a palavra vai nos esclarecer desta maneira. Amém? Ou seja, ali Paulo, ele amenizou a forma de falar com os Tessalonicenses. Amém? O versículo 14, ele diz assim, porque se cremos que Jesus morreu, aqui ele já fala a linguagem morrer, né? Quando ele fala de Jesus. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Amém? Então, precisamos compreender e discernir o que realmente a letra está dizendo, mas isso é possível somente por intermédio do Espírito Santo. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para discernir a palavra de Deus exatamente como ela é. O que ela está dizendo ali nesta passagem. Porque nem sempre, irmão, o que está escrito é a linguagem que Deus está falando, né? Às vezes, como o Paulo falou ali no início, né? Não sejais ignorantes quanto aqueles que dormem. Ele está falando o termo dormir para não dizer não sejais ignorantes quanto os que já morreram. Amém? Esse termo dormir é no sentido de morrer mesmo, de estar morto. Precisamos entender isso. Porque tem várias passagens na Bíblia que às vezes a letra está dizendo uma coisa, mas na verdade o Espírito, quando nós temos o discernimento no Espírito Santo, na verdade a linguagem acaba sendo outra. Amém? E como eu já disse, somente por intermédio do Espírito é que nós vamos entender o que realmente Deus está falando. Né? Muitos não têm conseguido transmitir a mensagem de Deus, né, do Evangelho, como é de verdade a linguagem de Deus, por não compreender, por não discernir corretamente a palavra de Deus. E isso tem causado confusão na cabeça de muitas pessoas. Amém? E nós precisamos entender o que de fato Deus está falando ali através da palavra. Aqueles que morreram em Cristo não estão dormindo, mas no paraíso. Quando Jesus morreu, irmão, o corpo dele ficou na terra.
Por 3 dias, o corpo de Jesus permaneceu no sepulcro, né? Aquele ladrão também, quando ele morreu, aquele ladrão que estava ali à direita de Jesus, ele também ficou, o seu corpo foi sepultado. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 43, Jesus não disse àquele ladrão, olha, você vai para um outro lugar, ficar aí dormindo, esperando a minha volta. Jesus não falou isso para aquele ladrão, né? O espírito de ambos, né, tanto do ladrão quanto de Jesus, não permaneceu ali na terra, porque foi para onde? Para o paraíso, né? Ele diz, aquele ladrão, ele falou, Senhor, quando chegar no teu reino, lembra-te de mim. Né? E Jesus, o que Jesus falou ali para ele? Em verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, quem morreu em Cristo Jesus, ele foi para o paraíso. O seu corpo está sepultado na terra, mas a sua alma, ele está no paraíso. Né? Nós vamos entender isso logo aqui na frente. Jesus, ao 3º dia, ressuscitou mesmo, literalmente, né? O seu corpo ali ressuscitou ao 3º dia. O ladrão não, o ladrão, o corpo dele está na terra, mas a sua alma está no paraíso, como Jesus falou, aguardando ali a sua volta. Eu creio, irmão, que quando isso acontecer, quando chegar esse dia, então a alma que está no paraíso, a que morreu em Cristo, embora o seu corpo esteja na terra, sepultado, mas a sua alma no paraíso, eu creio que naquele dia, irmão, então a alma dele vai descer, o corpo e vai se encontrar ali um com o outro e serão atraídos para Jesus nos ares, no arrebatamento. E quando isso acontecer, né? Ali no paraíso, irmãos, e como nós lemos no início, né? Como tem muitas pessoas que falam, né? Há quem diga que quando a pessoa morre, ele vai para o purgatório. Ele lá fica purgando lá por muito tempo, esperando a volta de Jesus. Eu já vi pessoas falando isso. Né? Isso não está escrito na Bíblia. Isso é doutrina humana, essa doutrina do sono da alma, isso é doutrina de homens, não de Deus. Né? Então, a palavra de Deus ela é clara com relação a isso, né? E por Paulo usar esse eufemismo, esse amenizar da palavra para pregar sua mensagem, muitos, por falta de discernimento, defendem essa tese de que a alma fica dormindo, esperando aí a volta de Jesus. Né? Quando a Bíblia fala que o céu é um lugar de paz, um lugar de descanso, irmão, não quer dizer que a pessoa está dormindo. Não quer dizer que é igual o mundo dos hippies, paz e amor, só aquela calmaria. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um céu que é uma adoração intensa, todo o tempo. Então não quando a Bíblia fala do céu, um lugar de paz, um lugar de descanso, é no sentido de que não haverá mais dor, não haverá mais lutas, dificuldades, não haverá mais choro. Então, por isso a Bíblia fala que é um lugar de paz, mas não quer dizer que é um lugar parado, estagnado, não. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um céu de uma intensa adoração, de grandes movimentos. A pessoa não está inerte ali, né, dormindo. Amém? É isso que a Bíblia deixa entender para nós.
Amém, irmãos? Nós, aqui nos versículos 15, 16 e 17, olha só o que diz. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha só, é a palavra que está dizendo. Porque que nós, os que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo, aos sons da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, eles vão primeiro do que nós. Aqui no versículo 17 vai dizer que nós iremos logo em seguida, né? E fala assim, e depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Nós entendemos que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós em seguida, ou seja, aqueles que ficaram para a sua vinda, que vão ser arrebatados, subirão e logo em seguida, né, junto com aqueles que já morreram. Que estão vivos terão os seus corpos transformados e serão atraídos para Jesus nos ares. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 22 e 23, vamos ver o que está escrito. Lucas, no capítulo 16, versículos 22 e 23. Aqui fala da passagem aqui do rico e o Lázaro, né? No versículo 22 diz: veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, no versículo 23, no inferno ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só que interessante. Aqui, essa palavra, ela vai nos esclarecer daquilo que nós estamos falando, acerca do sono da alma. E ela vai revelar que esse sono da alma não existe. Isso é coisa da cabeça do homem. Sendo que, na verdade, Deus não confirma isso aqui na sua palavra. Olha só. Muitos defendem a doutrina desse sono da alma. Mas sabemos que essa doutrina não é de Deus. Não vem de Deus. A palavra aqui, ela é bem clara, né? Quem morre em Cristo vai para onde, irmão? Vai para o paraíso, né? Vai para o paraíso. E quem morre sem ele vai para onde? Vai para o inferno. Não existe outro lugar, né? A Bíblia está dizendo que vai para o inferno, né? Ele está... E nós percebemos aqui que aquele homem que desceu ao inferno, ele está muito bem acordado, ele está vendo ali. A Bíblia diz que ele ergueu os olhos, né, para o alto, e ao longe viu Lázaro no seio de Abraão. Ou seja, ele não viu Abraão e Lázaro dormindo. Ele estava num lugar, né, no paraíso, que estava em movimentos. Ele viu ali os dois naquele lugar, né?
Mas aqueles, ou seja, aqueles que morrem em Cristo, ele está no lugar, embora um lugar de descanso, como a Bíblia fala, porém não está dormindo. É um lugar de atividade ali. A Bíblia está testificando disso aqui para nós, né? Ele diz que aquele homem olhou para o alto e viu ali os dois em movimentos. Lázaro ali muito bem acordado e também Abraão, né? Ou seja, ambos não estavam dormindo. Amém, queridos? Por isso essa doutrina de que a alma está dormindo não é verdade. É claro que cada um, ao falecer, né, ao morrer, ao dormir, como Paulo está falando, eles se morreu em Cristo, vai para um lugar. Se morreu sem Cristo, vai para outro lugar. Mas há um lugar, de fato, onde a alma vai se encontrar, né? É o que está dizendo aqui para nós, nos esclarecendo acerca desta palavra, né? Nós precisamos compreender, por isso nós fazemos entendemos que a igreja precisa desse tipo de estudo para compreender de fato e de verdade a palavra de Deus. Amém? Então, eu espero que os irmãos tenham entendido esse estudo, né, que fizemos acerca do sono da alma que não existe. Nós acabamos de testificar que não é verdade, né? Quem morreu, ele está muito bem ativo, percebendo as coisas. Então, irmãos, que esta palavra venha, espero que tenha esclarecido esta questão para a igreja. Amém? Deus abençoe e que a sua verdade continue sendo ministrada aos nossos corações todos os dias. Amém.